Mesmo para aqueles que não se reconhecem como cristãos, a figura de Jesus de Nazaré é, sem dúvida, uma das maiores personalidades da história. Seus extraordinários feitos hoje levam pelo menos 2 bilhões de pessoas a se declararem, ainda que nominalmente, seguidoras da sua doutrina. Recentemente, uma pergunta de cunho confessional tem se tornado objeto de estudo de muitos cientistas ao redor do mundo. Qual teria sido a fisionomia de Jesus Cristo? Como ou com quem ele se pareceria? Seria alguém belo pelos padrões da nossa época? Em 27 de março de 2001, foi divulgada pela BBC de Londres a notícia sobre uma pesquisa feita com a ajuda de sofisticados computadores e a impecável coordenação de Richard Neve, um dos maiores especialistas em reconstituição facial do mundo. Seu maior fascínio, como ele mesmo admitiu, é reconstituir rostos de pessoas que viveram na antiguidade. Um dos seus mais curiosos trabalhos foi a reconstrução do rosto de Luzia, uma mulher convencionalmente datada como pré-histórica e que, segundo a opinião de alguns, teria vivido no Brasil em cerca de 11.500 anos, uma data que, como mostraremos num outro programa, pode ter suas controvérsias. Bem, mas voltando a falar da nova pesquisa de Neve, o seu intento agora era redescobrir como seria o rosto mais famoso da humanidade, o rosto de Jesus de Nazaré. Para estudos desta natureza, Neve evidentemente se baseia no crânio do indivíduo e, como não temos os ossos de Jesus, afinal ele ressuscitou dentre os mortos, alguns arqueólogos israelenses tiveram a ideia de enviar para o especialista um crânio do primeiro século retirado de um antigo cemitério perto de Jerusalém. A partir daí, a técnica empregada foi a mesma utilizada em 1999 para reconstituir o rosto de Luzia. O crânio em questão foi submetido a uma tomografia que proporcionou imagens tridimensionais que, por sua vez, serviriam de base para fazer um novo crânio com material sintético. Com esse molde, a face do contemporâneo de Cristo começou então a ser delineada: os olhos, os lábios, o queixo. Então, finalmente, camadas de argila foram usadas para formar os traços do rosto, como o nariz, o queixo e as bochechas. E o resultado foi esse rosto nada similar às figuras e ícones tradicionais do cristianismo. Um Jesus, como disse o teólogo Joseph James, bem difícil de aceitar. Mas, a despeito da seriedade do estudo e do sensacionalismo da mídia, é importante mencionar, conforme a admissão do próprio professor Neves, que essa tentativa forense também possui as suas limitações. Questões como cor da pele e dos olhos, forma e tamanho do cabelo e certas cartilagens exteriores são fruto exclusivo da imaginação do especialista, o que torna o resultado parcialmente artístico e não 100% científico, como se supõe. Ademais, lembremos, Neve usou um crânio qualquer de um judeu que se supõe teria vivido nos tempos de Cristo. Mas ainda que assim o seja, o crânio usado como modelo pode muito bem ter sido o crânio de alguém como Barrabás, Judas, Simão Pedro, José de Arimateia, enfim, qualquer um dos contemporâneos de Cristo. E isto, por si só, desfaz a conclusão que temos de que teríamos ali em mãos a reconstrução exata do rosto do Filho de Deus. A não ser, é claro, que aceitemos a tese, nada coerente, de que todos os judeus do tempo de Cristo eram extremamente parecidos entre si, quase como irmãos gêmeos uns dos outros. Algo, é claro, completamente sem sentido. De qualquer modo, os traços característicos da época tornam quase nula a possibilidade de Jesus ser fisionomicamente como a tradição o compôs. Noutras palavras, o rosto de Cristo teria pouco ou nada a ver com o que a cultura e a arte eclesiástica impuseram ao longo do tempo. Não era um Jesus magro, de cabelos loiros, muito menos de olhos azuis. Veja, por exemplo, este conhecido quadro do Sagrado Coração de Jesus, pintado em 1740 pelo artista italiano Pompei Battoni. Repare os detalhes. Veja como os traços delicados de Cristo beiram a femininidade. Mãos finas, bochechas rosadas, pele tremendamente alva. Agora veja e compare com este outro quadro do mesmo autor, retratando o deus grego Apolo, diante de duas jovens cognominadas Música e Métrica. E mais ainda, esse onde ele pinta o nobre inglês Sir Gregory Page Turner, em 1768.
Perceba as semelhanças do tom facial, a posição delicada da mão direita, aliás, tremendamente parecida com o gesto de Jesus. E, por último, compare ainda com esse retrato de Jules Renoir Mansart, principal arquiteto do rei da França no século XVII. Você percebeu como esses quadros são tremendamente semelhantes entre si? O que pouca gente sabe é que essas coincidências não são fruto do acaso. Havia todo um programa de imitação do classicismo francês que, por sua vez, designava os perfis greco-romanos como o padrão da beleza mundial em detrimento a todas as demais culturas do planeta. Contudo, até mesmo esse padrão foi adaptado. Sim, ele foi adaptado para se tornar o mais próximo possível das feições fisionômicas da família real francesa, especialmente a partir de Luís XIV. Aliás, tanto a pintura original de Battoni quanto as imitações que se seguiram dela foram fruto de uma devoção mística inspirada numa suposta visão da religiosa Marguerite Marie Laloque, que viveu entre 1647 e 1690. Muitos religiosos da época acreditavam que ela vira Cristo em uma visão mística e que, nesta visão, o mestre estaria abrindo o peito e mostrando-lhe um coração ferido. E ela, é claro, era coincidentemente de origem francesa. Não é por menos que, ao comentar esse fenômeno, o professor e especialista em artes devocionais Heinrich Archen resumiu que esta visão artística do Sagrado Coração partiu de uma tentativa desenfreada de recuperar a imagem da Igreja na França, um dos países que mais trabalho deu à Cúria Romana. Afinal, até que eclodisse a Revolução Francesa em 1789, aquela era a monarquia mais complexa de toda a Europa. E tais tendências de padrão francês para retratar a Cristo eram um claro sinal de que, abre aspas, a Igreja ainda pertencia ao rei da França, fecha aspas. Não foi por mero capricho ou somente para dar uma dose maior de humor à sua obra que Ariano Suassuna, em O Alto da Compadecida, apresentou um Jesus negro, causando impacto e até mesmo risos nas plateias e nos leitores de um modo geral. O seu objetivo era, sem dúvida nenhuma, quebrar o estereótipo de Jesus Cristo, aquele de um Jesus inteiramente europeu. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, um outro movimento diametralmente contrário ao de Suassuna se difundiu na Alemanha, que começava a abraçar agora ideais nazistas de governo. É que o teólogo e político nacionalista Paul Anton Lagarde passou a divulgar na Alemanha a tese de que Jesus tinha sido um judeu ariano da Galileia, perseguido e sacrificado por judeus semitas da Judéia. Ele procurava convencer deste modo aos seus compatriotas alemães de que Jesus não poderia descender de um povo do deserto culturalmente pobre, de tez e olhos escuros, os semitas no caso, mas antes que ele deveria provir da raça superior dos nórdicos, cujas características faciais exibem traços nobres e bem delineados, pele clara, olhos e cabelos também igualmente claros. Esse movimento nacionalista, envolvendo um valor religioso de profundo significado para a fé popular, foi, pasme você, um dos maiores precursores do nazismo de Hitler, aquele que propagou uma das mais vergonhosas e sangrentas exterminações raciais da história, e numa terrível blasfêmia o fez em nome de Jesus. Bem, seja como for, a maioria de nós ocidentais, independentemente da religião que professamos, idealizamos um Cristo como sendo um homem meigo, quase feminino, cabelos lisos, pele clara, olhos azuis e lábios finos, um rosto, enfim, sublime a todos, talvez o mais sublime de todos, o mais belo retrato masculino na visão ocidental. As igrejas, e é claro, todas as demais organizações religiosas sempre se valeram da arte para aproximarem-se dos fiéis. E para isso, tiveram sempre os mais renomados artistas de todas as escolas, de todas as épocas, trabalhando em seus templos e catedrais. Aliás, em vários quadros clássicos também, eles sempre tinham uma ligação pedagógica com a liturgia da fé. É o caso do famoso quadro de Cristo pintado por Werner Sallmann, em 1941. Esta obra já vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo. Aqui vê-se retratada a percepção mais amplamente aceita de um homem bonito, conforme os padrões ocidentais.